Olá, 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 bem-vindos a mais um AMPSI Podcast. Meu nome é Rodrigo Machado, colaborador da AMPSI, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o estigma da saúde mental no contexto da atenção primária. E o convidado de hoje, o ilustre convidado, é o professor Dr. Angel, né? Ele tem um sobrenome muito difícil, então eu vou deixar ele se apresentar, porque eu não consigo pronunciar. E vamos começar esse papo gostoso aqui então, né, Angel? Conte para mim e fale devidamente seu sobrenome complicado. Muito obrigado, Rodrigo, tá? Muito obrigado também à AMPSI pelo convite também, não só para fazer o podcast, sino também para a participação como docente lá dessa boa ideia que realmente vem a complementar um pouco mais o trabalho que vem fazendo o BIP. O sobrenome em espanhol, então, acho que é um pouco mais complexo para você essa pronúncia, então, mas é Bistorch, tá? Seria mais ou menos lá a forma para Perfeito. Colocar. Mas aqui no Brasil tem ouvido muitas formas lá, diferentes, lá com o nome e sobrenome, já me acostumei. Tá certo. Então, para a gente começar falando de estigma, né, Angel, o que é estigma, o conceito de estigma? Realmente você escuta agora, até de fato na mídia, também em diferentes podcasts que temos feitos aqui, não só da AMPSI, sino também lá do BIP, a questão do estigma. Mas o estigma tem todo um histórico também em relação lá com a definição. Não dá para colocar uma definição simples, como por exemplo que é um preconceito, ou é discriminação, ou talvez tem relação com uma questão mais de uma marca no corpo. Que é realmente o significado que você encontra no dicionário brasileiro da língua portuguesa, o Aurélio nesse caso. Ele vem desde a antiga Grécia, os gregos têm todo um histórico muito importante lá em relação com psiquiatria, psicopatologia, filosofia. E inicialmente eles colocam como que uma marca do corpo que vai ter a pessoa. Então seria uma marca do corpo, uma cicatriz que tem a pessoa no corpo, mas mais focado em uma questão fisiológica. E ao mesmo tempo, em uma segunda parte, eles falam também de uma questão moral. Tá? Uma questão que afeta a moralidade da pessoa e que vai gerar algum processo lá de discriminação. Aí você vai ter um histórico com definições da medicina, que foca na parte fisiológica, da religião, que foca uma questão mais de cicatriz e mais relação lá com aspectos religiosos especificamente. Aí você encontra também a questão sociológica, mas realmente é no século passado que você encontra estudos dentro da filosofia, sociologia, para traçar o que é o estigma, que não é só em relação com o que seriam os transtornos mentais. Então, aí você vai ter, por exemplo, a Erving Goffman, que é um dos grandes pesquisadores na área em relação com o estigma. Ele trata a questão da identidade também do estigma, e ele coloca o estigma em 3 partes principais. Ele fala de um estigma que tem relação com o corpo, alguma discapacidade que tem a pessoa que gera o processo da discriminação. Ele fala de uma questão mais individual. Por exemplo, ele coloca a questão lá, talvez, de que a pessoa, naquela época, principalmente em relação com homossexualidade, com a questão de, talvez, uma raça que tem a pessoa, levando também isso a uma questão mais social. E, finalmente, que é o modelo que a gente usou para as pesquisas, dentro da pesquisa que foi feita junto com o professor Jaimari na Unifesp, que é em relação ao modelo que foi colocado, que tem sido um processo de desenvolvimento pelo professor Thornycroft, do King's College de Londres. Então, ele fala de 3 aspectos principais, que tem uma certa continuidade lá com o que vem sido feito para a sociologia, pelos autores lá da sociologia. Então, ele coloca especificamente lá o estigma em 3 partes principais. A primeira questão é o conhecimento. A pessoa não tem conhecimento sobre um determinado assunto, isso tem relação com a ignorância e desinformação, e isso vai levar, então, ao que seria o estereótipo ou precisamente o preconceito. A atitude que vai ter a pessoa especificamente em relação com esse assunto e que finalmente vai levar à questão do comportamento e discriminação. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que não tem conhecimento sobre esquizofrenia. Escuta que as pessoas que têm esse transtorno psicopatológico são pessoas que têm uma certa agressividade. Então, esse é o conhecimento que tem a pessoa sobre isso. Isso gera, nesse caso, o estereótipo ou preconceito e leva a um processo de discriminação quando fica na frente daquela pessoa que tem esse transtorno. Então, um pouco essa o que nós colocaríamos a possível definição. Você tem uma definição que é focada em uma questão de marca no corpo, e se nós vamos trazer essa definição para a psiquiatria, a psicologia, nós temos que entender isso como uma questão de prejuízos, estereótipos e principalmente a discriminação, que tem relação lá com a falta de conhecimento. Entendi. Muito interessante, hein? Poxa, a coisa é muito mais
profunda, né? Quando a gente fala de estigma, parece que vem um conceito logo na mente, mas que é difícil até da gente delinear, pelo menos quem não trabalha com a área, mas com a descrição que você dá, a gente vê que a coisa é muito mais detalhada, muito mais profunda. É um pouco mais complexa de que você colocar que é só discriminação, porque tem mais relação com falta de conhecimento que tem a pessoa. A falta de conhecimento gera precisamente o estereótipo, o preconceito, o prejuízo, e depois você vai ter o comportamento. Então, são fases especificamente lá na forma de entender o estigma. Interessante. E indo agora um pouco mais para essa área de ênfase sua no estudo, que foi na atenção primária, né? Então, conta para a gente um pouquinho desse estudo que você fez, o que vocês avaliaram, o que vocês encontraram, né? Naquela época que a gente começou a pesquisar e entender um pouco melhor a atenção básica em relação com transtornos mentais comuns, a gente focou em transtornos mentais comuns, muito mais em depressão, ansiedade, esse tipo de transtornos que, de alguma forma, o profissional da atenção básica poderia, pelo menos, ter uma identificação de sintomatologias e também fazer uma proposta de tratamento ou encaminhar para um psiquiatra. E a gente conseguiu se dar conta de que realmente, e é uma questão que agora acho que a prevalência de transtornos mentais ficou um aumento incrível depois da pandemia, que realmente a quantidade de profissionais da psiquiatria, psicologia que tem disponível atualmente, não só no Brasil, sino no mundo, não é compatível com a quantidade de pessoas que têm transtornos ou têm sintomas. Então, a questão é que essa alta prevalência leva a uma falta de atendimento, precisamente pela falta de profissionais da área da saúde mental. Então, essa dificuldade de uma maior quantidade de pessoas com sintomas ou transtornos psicopatológicos e a falta de profissionais da saúde mental levou a aprofundar um pouco mais lá nesses aspectos. E aí surge essa ideia em relação com como o estigma poderia levar a um certo processo de dificuldade no atendimento desses pacientes, porque, por exemplo, a pessoa chega no consultório ou no serviço de atendimento lá, na atenção básica, fala que tem dor no peito, mas ao mesmo tempo fala de que tem esquizofrenia, que tem um transtorno lá psicótico. Então, se o médico não tem uma boa formação, não tem conhecimento, talvez ele ache que a dor no peito é por uma questão em relação com o transtorno mental. Não por uma questão, por exemplo, uma questão em relação fisiológica, cardiológica, que tem que encaminhar o paciente lá para fazer outros estudos. Então, a partir daí, a gente chegou a fazer uma revisão da literatura, a gente ficou um ano inteiro fazendo uma revisão de mais de 11 mil artigos científicos naquela época, e chegou a fazer descobertas interessantes lá em relação com isso. Primeiramente, quem tem mais níveis de estigma é a população, são os profissionais da saúde mental, que é um primeiro resultado que a gente encontrou nesse sentido. E em segundo lugar, a segunda questão lá importante é como o estigma gera uma dificuldade importante no atendimento para as pessoas que têm transtornos psicopatológicos. E quem tem maiores níveis de estigma? Inicialmente, você poderia achar que é a população, tá? Porque você fala, se o psiquiatra, psicólogo tem conhecimento, deveria ter níveis de estigma mais baixos. Ou o profissional da saúde, que tem também uma formação. Estou falando não só de médicos, tá? Enfermeiros, técnicos, pessoal que trabalha diretamente lá com essa área. E o resultado foi interessante. A população não é o grupo que vai ter um maior nível de estigma. São os profissionais da saúde mental, depois você tem o profissional da saúde geral, todo esse conjunto lá, e depois os profissionais, a população lá em geral. Aí você encontra estudos que tem uma certa contradição sobre isso, mas a maioria, quando você faz uma análise estatística sobre isso, tenta fazer uma meta-análise, você encontra que realmente lá são os profissionais da saúde mental que têm maiores níveis de estigma. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Justamente quem trata da população com foco em saúde mental é quem tem maior estigma. Que tem uma contradição com a teoria. Porque é a pessoa que maior nível de conhecimento deveria ter. Exato. Mas talvez isso tem uma possível explicação que a gente achou também nesse processo de pesquisa, foi que realmente o fato de você ter, da pessoa, do profissional da saúde mental, ter um maior nível de conhecimento, isso gera uma certa dificuldade em relação, dificuldade não, sino no sentido de que a pessoa, vamos pensar, a pessoa tem esquizofrenia, transtornos psicóticos que são mais complexos de tratar, ou que a evolução tem do ponto de vista da recuperação do paciente. Então já a pessoa tem uma ideia de que vai acontecer com o paciente.
se o paciente vai ficar na vida inteira com tratamento, se vai ter um processo neurodegenerativo importante lá, não pela doença, sino também por uma questão lá do uso de remédios. Então, talvez isso influencia, nesse caso, no processo lá de estigma ou discriminação. Né? Talvez essa visão enviesada que nós profissionais da saúde temos, isso influencia. Exatamente. Talvez negativamente. Bem interessante, bem interessante. E são estudos que têm feito a aplicação de questionários, propriamente dito de estigma. Tá? São questionários feitos, primeiramente lá em Inglaterra, Estados Unidos, para avaliação lá em estudantes de medicina, população, profissionais da saúde, onde você avalia níveis de estigma. A partir desse modelo lá de Thornycroft, a gente chegou a fazer uma validação de um questionário para o Brasil, português brasileiro, e que foi feita a aplicação lá para a amostra de médicos de 4 países, que foi o resultado final lá dessa pesquisa. E aí, foi esses resultados que você estava... Não, o primeiro foi lá a revisão da literatura. Revisão, não, esse é outro... Essa foi a primeira etapa da pesquisa, a gente chegou a fazer a revisão da literatura, achou os tópicos principais lá, e aí a gente decidiu, de alguma forma, fazer um estudo multicêntrico, uma comparação entre países com diferentes sistemas de atenção primária de saúde. Então, Brasil? Aí colocou Brasil, Chile, que é o que é melhor sistema do ponto de vista de modelo tem. Bolívia, que tem um sistema lá que realmente lá precisa de uma evolução importante lá para o atendimento de pacientes e pessoas na atenção básica, principalmente transtornos psicopatológicos, e Cuba, que é onde eu sou, que a gente chegou lá, que também tem um bom desenvolvimento lá nessa área. E o que vocês encontraram? Bom, a gente achou uma diversidade incrível lá de resultados, mas o mais importante nesse caso foram em relação, por exemplo, com o estigma. Médicos que têm um nível mais baixo de conhecimento sobre transtornos psicopatológicos, eles apresentaram maiores níveis de estigma com os pacientes. De fato, quando você compara com a literatura, tem uma certa correspondência, porque muitas vezes o paciente, ele fala, a pessoa que tem um transtorno, a sintomatologia, ele fala que o pior momento da sua vida foi quando ficou na frente do médico, do ponto de vista lá de como ele se sentiu. A pessoa se sentiu lá estigmatizada realmente. Então, isso foi um primeiro resultado lá importante, em questão lá com a questão do conhecimento. Médicos que têm um baixo nível de conhecimento e altos níveis de estigma, eles têm uma tendência a encaminhar rapidamente o paciente para o psiquiatra. Eles não passam tratamento, eles se encaminham lá diretamente para o psiquiatra. Por capacidade de resolução. Exatamente, capacidade de resolução. E tem outra questão lá que ainda precisa ser, temos que aprofundar um pouco mais em relação com essa pesquisa, se realmente negligencia o tratamento do paciente para outros tipos de doenças. Outro tipo de doença que não é necessariamente aquela que tem relação com o transtorno mental. Se vocês conseguirem olhar com um enfoque aprofundado nisso, talvez vão encontrar coisas bem interessantes. Acho que os próximos passos é aprofundar um pouco mais nesse sentido de estabelecer essa inter-relação. Só que é uma questão mais complexa. É bem complexa. Difícil de identificar. Exatamente. Como você identifica que o médico negligencia o tratamento para o paciente? Que consequência vai ter isso para o paciente lá? Eu acredito, se você chutar, que sim, teria um achado positivo em relação a isso, a associação de que negligência. Quando você avalia por que acontece a morte do paciente que tem um transtorno psicopatológico, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno psicopatológico. Eu não sei, não vamos colocar uma questão de negligência, mas sim por outro tipo de doenças. Mas muitas vezes essa outra doença, ele não tem um enfoque devido. É isso. Né? Isso é fato, assim. Eu, como médico, eu estava num papo anterior aqui conversando. Bom, quando eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu fiz quando eu tirei meu CRM foi dar plantão. Eu era louco para assim, me sentir médico, né? E estando nesse ambiente, logo de cara eu me deparei com várias situações, ainda não sabia que gostaria de fazer psiquiatria, mas com várias situações em que eram pacientes que tinham algum transtorno psiquiátrico e com negligência evidente, né? Muitas situações até assim de um trato extremamente inadequado dos profissionais da área de saúde com esses pacientes por despreparo. É muito comum. De fato, foi feita uma pesquisa com pacientes com transtornos psicóticos e foi demonstrado que acontece a morte deles, ou delas também, 30 anos mais cedo
que uma pessoa normal. Uma pessoa normal no sentido de que não tem um transtorno psicopatológico, tá? Que não apresenta sintomatologia, que não tem um tratamento lá com farmacológico especificamente. Então, acontece a morte por quê? Por câncer, acontece a morte lá por doenças cardiológicas. Então, nesse sentido, é um tratamento que ele não vai receber, precisamente porque a pessoa tem medo de ir para ter um médico, pela questão do estigma, ou a pessoa não tem aderência ao tratamento que foi passado para ele ou para elas, ou realmente tem uma questão lá que ele negligencia o tratamento que eles estão recebendo lá por parte do profissional da saúde. Então, é uma questão que a gente tem que fazer uma descoberta lá nesse sentido. E usando esse exemplo, né, então os pacientes com esquizofrenia, eles têm menor expectativa de vida, maior adoecimento por causas cardiovasculares, e aí entra o papel da equipe multidisciplinar, né? Porque todo mundo tem que estar bem informado sobre esses dados para poder orientar bem esse paciente, né? No tratamento não é simplesmente tomar a medicação, ficar no quarto escuro e esperar a mágica acontecer. Envolve ver esse estilo de vida que o paciente tem. É o conceito, né, que é o que eles trabalham hoje em dia no tratamento das psicoses, de recovery, né, da recuperação integral desse paciente. A gente não quer só tratar sintomas, né, remitir sintomas, mas a gente quer botar esse indivíduo na sociedade e recuperar a funcionalidade. Que aí tem a ver também não só com o psiquiatra. Aí tem o psicólogo, o terapeuta ocupacional, enfermeiro que vai ter. Então, esse é um problema que você encontra. Se você olha aqui no Brasil, você vai achar que tem estados, tem alguns espaços lá que não tem uma equipe multidisciplinar. Exato, né? Que o paciente tem sintomas e só vai ficar atendido, vai ter atendimento com um clínico geral. Exato. Então, se essa pessoa não tem uma preparação, aí tem outro problema também. Realmente, você vai botar acima dessa pessoa maior responsabilidade daquela que já tem em relação lá com o atendimento da população. E temos que olhar um pouco para o que está acontecendo na Inglaterra, em Moçambique, por exemplo, que é onde já você não vai ter um psicólogo, você não vai ter um médico formado ou você não vai ter um psiquiatra. Você vai ter uma pessoa que vai receber uma preparação como um técnico, pelo menos para a identificação da sintomatologia e encaminhar lá o paciente para atendimento. Então, é uma alternativa que estão fazendo lá. É uma alternativa e se você instrumentalizar bem esse profissional, você consegue sanar, assim, pelo menos estancar os casos mais graves, identificação, dar o primeiro segmento e eu imagino que o resultado disso em termos de saúde pública... É que realmente a ideia da OMS atualmente é tentar trazer para a atenção primária tratamento pelo menos de transtornos mentais comuns, identificação dos mais graves. Transtorno de ansiedade, depressão, e a pessoa, pelo menos o médico, o profissional, seja o técnico ou general practitioners, que é como colocam lá na Inglaterra, pelo menos teria uma identificação de quando a pessoa apresenta uma sintomatologia de maior nível de gravidade para encaminhar. É um pouco a ideia lá nesse sentido. Legal. Poxa, que papo agradável, hein, Angel? Olha, eu conseguiria ficar falando sobre esse tema aqui horas aqui, mas infelizmente, né, acabou o tempo do nosso podcast. Eu agradeço a você, Angel, pela visita. Foi um prazer enorme estar conversando. Um poço de sabedoria e que tem uma área de pesquisa aqui fundamental, né, para a saúde mental, fundamental. Reduzir estigma é algo fundamental e deve ser fomentado por todos nós, profissionais da saúde mental. Obrigado, Angel, pela visita. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado à AMSI pelo convite também. E a gente espera continuar tendo uma contribuição importante lá, principalmente para essa proximidade que estamos procurando entre psiquiatria e psicologia através da AMSI, especificamente. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Tá.